Boa tarde a todos, eu sou Cláudio Starek e o Comunidade na TV está no ar. O programa da Federação Israelita começa agora com as seguintes manchetes. Osias Wurman, Paulo Geiger, Edgar Leite. O tema, a partilha da Palestina. Imperdível. Veja ainda nessa edição. Daqui a pouco, tudo sobre a revista Amazônia Judaica. אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום 29 de novembro de 1947, Assembleia Geral da ONU. Um brasileiro presidiu a sessão histórica que aprovou a Resolução 181. Durante 2 meses de intermináveis debates e exaustivas reuniões, Oswaldo Aranha coordenou a votação da partilha da Palestina. A pauta foi levada à ONU pela Inglaterra, que durante 27 anos exerceu o controle da região. Em Jerusalém, uma multidão se reuniu diante do Cótel, o Muro das Lamentações, para rezar pela aprovação da partilha. Nas praças de Tel Aviv, os alto-falantes vibram a cada voto a favor. No mundo, os judeus acompanhavam freneticamente e ansiosos, através do rádio, a declaração dos votos dos representantes das nações da ONU. Enquanto apoiávamos o plano, líderes árabes lançavam um apelo para que seus aliados estivessem preparados para a guerra. A ameaça era fazer a Terra Santa ser banhada de sangue para impedir a criação de um Estado judeu. A ONU não cedeu à pressão dos países árabes e, contra todas as previsões, a partilha da Palestina foi aprovada por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Era a primeira vez que soviéticos e americanos votavam a favor de uma mesma causa. A Organização das Nações Unidas aprovou a criação de 2 estados, um árabe e outro judeu. Oswaldo Aranha, em seu discurso de encerramento, manifestou a esperança de que a sessão resultasse em contribuições memoráveis para o ajuste político e construtivo dos problemas mundiais. O estadista brasileiro disse também confiar nos bons resultados da partilha da Palestina, o que considerava uma experiência rigorosamente histórica. Mas, ao contrário do que o estadista brasileiro proclamava, a partilha não solucionou a questão árabe-judaica. O plano da partilha lembrava um tabuleiro de xadrez, em boa parte porque cidades e povoados judaicos estavam espalhados por toda a Palestina. Isso significava que qualquer partilha resultaria no Estado judaico com uma população árabe significativa. Ao reconhecer a necessidade de permitir assentamentos judaicos adicionais, a proposta vencedora concedeu terra a judeus na Galileia, no norte do país, e no grande e árido deserto do Negev, no sul. O Estado árabe ocuparia o território restante. Em 1947, quando foi decidida a partilha, os árabes eram maioria na Palestina Ocidental, 1.200.000 árabes contra 600.000 judeus. Os judeus nunca tiveram a oportunidade de ser maioria no país, diante da política britânica de restrição à imigração. Mesmo os sobreviventes do Holocausto eram desviados para Chipre. Já os árabes eram livres para entrar na Palestina. Em 14 de maio de 48, a Inglaterra renunciou ao mandato sobre a Palestina e retirou suas tropas da região. No mesmo dia, a Agência Judaica proclamou a criação do Estado de Israel, os limites territoriais estabelecidos pela ONU. As hostilidades entre as comunidades árabe e judaica imediatamente se intensificaram e, no dia seguinte, tropas de 5 países árabes entraram no território israelense para expulsar os colonos judeus. No dia 15 de julho, o Conselho de Segurança decidiu que a situação da Palestina constituía uma ameaça à paz. Ordenou um cessar-fogo imediato. A trégua foi imposta. Naquela época, Israel controlava parte dos territórios do Estado árabe, assim como a parte ocidental de Jerusalém. E as forças árabes controlavam áreas do que deveria ser o Estado judeu. 63 anos depois, hoje o Estado de Israel é uma realidade e a paz, um sonho ainda não alcançado. Ocorre que logo após essa decisão, a comunidade judaica mundial se abraçou e construiu, junto, logicamente, com o povo de Israel, com o governo de Israel, uma das maiores democracias do mundo, uma das maiores potências do mundo, a única democracia real no Oriente Médio. E, enquanto isso, os países árabes, ao invés de enviarem
recursos e apoio aos palestinos, sempre deram uma lição errada, errônea, míope, de ódio ao Estado de Israel, de vingança pela criação. Os países árabes enviavam armas ao invés de arados, enviavam bombas explosivas em vez de bombas hidráulicas. E o povo judeu, silenciosamente, de forma sofrida e dolorosa, porque em 6 décadas foram quase 10 guerras, mais de 22 mil jovens da idade de 18 a 23 anos, a sua grande maioria, tombaram defendendo as fronteiras desse novo Estado criado. A partilha da Palestina não foi só uma vitória do movimento sionista, ela foi também uma vitória de todas as forças esclarecidas da Europa, né, e dos Estados Unidos, que desde o século XVIII batalham por uma sociedade de iguais. E no final da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista a tragédia que foi, né, a perseguição aos judeus e a todas as minorias, a partilha da Palestina, o reconhecimento do direito dos judeus de terem a sua terra, foi uma vitória da humanidade como um todo. Recentemente, a importância da partilha toma um vulto muito maior, porque, de novo, nós estamos ouvindo os ecos, até pouco tempo até dissimulados, e cada vez menos dissimulados e mais explícitos, de tentativas de deslegitimizar a própria resolução da partilha e a existência do Estado de Israel como Estado judaico. Esse fato faz com que a resolução da partilha, que foi o diploma internacional da justiça da causa do sionismo, tenha uma importância redobrada agora, porque, afinal, foi uma instituição internacional, com mais de 2/3 de maioria, que reconheceu o direito judaico de ter uma nação, como todos os outros povos e nações tinham seu Estado, o direito da nação judaica de ter o Estado. A resolução da ONU não foi implementativa, mas ela foi como que um diploma de legitimização do direito da justiça, do direito judaico de ter um Estado nacional. O fim dos conflitos está muito ligado à capacidade dos agentes políticos locais em se entenderem e negociarem e dialogarem. Enquanto os países e os grupos árabes se recusarem, não todos, não, mas muitos, e muitas vezes de forma bastante significativa, se recusarem a entender o que vem a ser o diálogo, o que é ceder e aceitar, né, e exigir e conversar, vai ser muito difícil se chegar a uma solução para aquilo, né, porque, no fundo, muitos países árabes e muitas forças se recusam a aceitar a partilha da Palestina enquanto tal, né, e toda a sua justiça e todo o espírito de justiça que está imbuído nela. O não reconhecimento pelos interlocutores de Israel de que Israel é o Estado nacional do povo judeu, que não se refere à religião, se refere ao caráter de Estado nacional do povo judeu, sinaliza uma futura possível intenção de que de qualquer acordo atual seja apenas, como está escrito na Carta Palestina Antiga, e como foi dito várias vezes por outros líderes palestinos, e como é dito pelo Hamas ou pelo Hezbollah, e como é dito pelo Irã, e como é dito muitas vezes pela Síria também, que este reconhecimento não vai se representar o fim definitivo de toda a reivindicação futura. Então, é importante entender que essa condição que o governo de Israel agora coloca diante das negociações, de que seja reconhecido o caráter judaico do Estado de Israel, refere-se ao caráter nacional do Estado de Israel como Estado nacional do povo judeu. O que teria sido um evento histórico da partilha da Palestina, hoje nada mais é do que um lado que cresce e floresce de acordo com a lei e outro lado absolutamente conturbado, sem uma liderança carismática que possa tomar a iniciativa de fazer a paz finalmente com os judeus. Agora você pode acompanhar semanalmente o que acontece de importante no judaísmo brasileiro e internacional através do Notícias da Rua Judaica pela internet. Acesse agora o site www.ruajudaica.com e inscreva-se gratuitamente para receber toda semana o informativo em seu computador. A Rua Judaica é o maior cadastro judaico do Brasil, com correspondentes em 4 continentes e leitores em 20 países. Acesse www.ruajudaica.com. Direção-geral, Osias Burman. Se você precisa de dinheiro para começar seu pequeno negócio ou até mesmo para saldar alguma dívida, não perca tempo e entre em contato com o projeto Guemar Lar da Esperança pelo telefone 9510-2627.
ou pelo site www.guemar-lardasperança.org.br. Daqui a pouco, tudo sobre a revista Amazônia Judaica.